Olá, meu nome é Graça, eu sou psicóloga do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E também sou colaboradora no PROGESC, o projeto de esquizofrenia. No próximo dia 24 de maio é o Dia Mundial da Esquizofrenia. E hoje a ideia é que a gente converse com a Adriana Bisotto, a terapeuta ocupacional, também do Instituto de Psiquiatria e colaboradora do PROGESC. Olá, Adriana, tudo bem? Oi, Graça, tudo bem? Estou muito contente da gente conversar a respeito desse tema, né, de esquizofrenia. Acho que é muito importante a gente falar um pouco do nosso trabalho também no Progesc, né? Isso. Eu tive o privilégio de trabalhar no projeto de mestrado e doutorado da Adriana. A Adriana já trabalha há um longo tempo, né, com pessoas portadoras de esquizofrenia. Você quer falar um pouquinho, Adriana, do seu trabalho? Acho que primeiro é importante a gente falar o que exatamente a terapia ocupacional faz. O que você pode falar para a gente? Sim, eu acho que é interessante porque muitas pessoas não sabem o que é terapia ocupacional, né? A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que ajuda os indivíduos a desempenharem as atividades do dia a dia. São pessoas que apresentam algum tipo de prejuízo, seja ele cognitivo, perceptivo, motor, sensorial. Então, são prejuízos que vão fazendo com que a pessoa tenha uma incapacidade ou uma dificuldade de realizar as tarefas da vida diária. A terapia ocupacional, ela olha para o desempenho ocupacional das pessoas para tentar ajudar essas pessoas a melhorar as suas atividades no dia a dia, a terem uma melhor funcionalidade. Bacana. E me fala, na esquizofrenia exatamente, né? Como é que a terapia ocupacional pode ajudar especificamente na esquizofrenia? Então, Graça, como nós já sabemos, né, que nós já atuamos há bastante tempo com pacientes com esquizofrenia, nós observamos que são pacientes que têm muitos prejuízos cognitivos, muitos sintomas negativos, né, que é sinônimo de falta de iniciativa, motivação, muitas vezes não sentem prazer em realizar as atividades de vida diária, apresentam um embotamento afetivo, um isolamento social que dificulta as tarefas do seu dia a dia. Então, a terapia ocupacional, assim como a psicologia, né, vai tentar atuar em cima desses sintomas que esses pacientes apresentam para melhorar os aspectos que são necessários para eles terem um bom desempenho, para eles terem uma boa inserção social, que são os prejuízos que nós observamos que eles apresentam. É porque é interessante isso que você fala, né? Porque as pessoas, quando falam em esquizofrenia, quando pensam, elas pensam mais em delírios, alucinações, né? Que é o que a gente chama de sintomas positivos. Quando, na verdade, né, o que afeta, que tem um impacto muito grande no dia a dia, são justamente os sintomas negativos, que você mencionou, né? Que prejudicam e que têm, e fazem com que eles tenham essa dificuldade, né, da funcionalidade, né? Você queria falar? Pois na verdade, hoje, né, através do Progesc, nós observamos que os estudos mostram que a combinação do tratamento psicofarmacológico com abordagens psicossociais é fundamental para esses pacientes. Por quê? Porque toda a parte de reabilitação para melhora do seu cotidiano vai ser feito através das abordagens psicossociais. Nós sabemos que, além da terapia, tem outras também, né? Terapia cognitivo-comportamental, reabilitação neuropsicológica. Então, a gente vai trabalhar de forma multidisciplinar. Então, é muito importante, né, a abordagem multidisciplinar, e a terapia ocupacional, ela vai focar mais na ocupação desses pacientes, né, dentro desse contexto multidisciplinar.
Eu costumo dizer que nessa patologia especificamente, né, é muito difícil a gente falar em um trabalho que não seja, né, de equipe, né, um trabalho multiprofissional, né, seria bastante inviável, né, que isso acontecesse. E, Adriana, você fez o seu trabalho, né, como eu falei, que eu tive o privilégio de participar, né, com a coordenação, né, do professor Hélio Elkes, né, o seu trabalho de mestrado e doutorado. Você quer falar um pouco dele? Sim, na verdade, eu, professor Hélio Elks e toda a equipe do Progesc que colaborou, inclusive você, né, Graça, sem a sua ajuda também, não estaria para concluir esse trabalho, ele foi bastante importante para mostrar a efetividade de um método que foi utilizado fora do Brasil, um método que de Israel, que foi adaptado lá em Israel, e que eu trouxe para provar a efetividade desse método em pacientes com esquizofrenia aqui no Brasil. Então, foi muito interessante esse trabalho, porque ele mostrou que ele consegue melhorar aspectos do que a gente chama de funcionamento executivo, né? Que envolve, é um domínio cognitivo que envolve planejamento, iniciativa, que o paciente tenha um controle quando ele vai realizar algumas atividades, o que a gente chama de controle inibitório, que ele saiba resolver problemas, né, solucionar problemas, que ele possa mudar, às vezes, de uma atividade para outra quando é necessário. Então, esse estudo mostrou, né, que os pacientes eles melhoram o funcionamento executivo deles através do método que é chamado Occupation Goal Intervention, que, na verdade, eu chamo de método ODI, tá? Que é a abreviação, né, do inglês. Então, na verdade, esse método ele mostrou que ele é bastante efetivo na melhora do desempenho ocupacional desses pacientes. Como você sabe, você também é uma estudiosa aí, em estimulação cognitiva, né, Graça? Que para as pessoas terem um bom desempenho ocupacional, elas precisam que os domínios cognitivos sejam estimulados e melhorados, principalmente funções executivas, que vai ter um impacto importante nas atividades de vida diária. Eu costumo dizer que as funções executivas são esse conjunto, né, de funções, de habilidades que fazem com que a gente fique independente para o dia a dia, né? São essas funções mais sofisticadas, né, que nos dão a capacidade de, enfim, como você falou, né, tomar decisões, seguir até uma rotina simples, né, diária, né, que às vezes os pacientes têm muita dificuldade, né, de manter essa rotina e que às vezes os familiares também nem sempre conseguem compreender que isso tem a ver com a própria deficiência, né? Enfim, a dificuldade da doença, e não porque é má vontade. Quantas vezes as famílias, né, confundem, misturam, né, essa dificuldade com má vontade, com preguiça, né? O que me faz lembrar que é importante também, um dos trabalhos importantes das equipes multi, é falar com os familiares, é o que a gente chama de psicoeducação, não só com o familiar, com o paciente, né? Explicar. Então, acho que esse é um papel importante das equipes, né? E, Adriana, me fala uma coisa, em relação, né, ao método, o que os familiares, né, o que eles podem, né, de uma certa maneira, né, tirar do método para usar no dia a dia? Existe essa possibilidade? O que você acha? Sim. Sim, existe. O método, ele é um método que eu uso na minha prática clínica, né, como um recurso terapêutico dentro da terapia ocupacional. Então, quando eu faço acompanhamento dos pacientes, eu ensino os pacientes a usarem esse método, aonde eles vão aprender a realizar atividades por etapas. Então, ele tem que parar e pensar no que ele vai fazer, planejar, executar a tarefa e depois monitorar. E onde entram os familiares nesse contexto? A partir do momento que você ensina os familiares a fazerem isso,
desculpa, que você ensina os pacientes a fazer isso, você também pode ensinar os familiares a conduzirem o uso desse método em casa. Como você falou, através da psicoeducação, é possível, sim, o familiar ser orientado de como ele pode usar esse método em casa. E eu falo isso porque, conforme o paciente vai utilizando esse método, eu costumo dar tarefas de casa para ele fazer. Então, dentro desse método, ele usa um diagrama para ele poder ver qual que é o passo a passo das etapas que ele precisa executar. Então, a família sendo orientada, ela pode ajudar o paciente que tem mais dificuldade, muitas vezes, para fazer isso, ajudá-lo a também a seguir essas etapas junto com ele. Então, é muito importante a colaboração dos familiares e cuidadores desses pacientes. É fundamental. E o mais interessante desse método, do método ODI, é que ele foi estudado para a realização de tarefas funcionais. Então, por exemplo, o que é funcionais nesse contexto? Vamos pegar as tarefas domésticas do dia a dia. Para você executar determinadas tarefas do dia a dia, e que a gente sabe que o paciente ou tem dificuldade, ou ele não tem uma rotina estabelecida para executar essas tarefas, você pode usar o método para que ele possa realizar de forma adequada, aprender a fazer o que ele não sabia fazer anteriormente, ou organizar aquilo que ele sabia, organizar de uma forma melhor, né? Dele executar essa tarefa de uma forma mais adequada. E, Adriana, você tem algum caso, algum exemplo assim, que te chamou mais atenção, alguma experiência com algum paciente em específico que você queira contar para a gente? Olha, eu tenho sim, eu atendo um paciente que ele mora com a irmã dele, só moram os dois, eles já têm uma certa idade, né? Eles têm 60 anos, né? Eles estão na faixa dos 60 anos, e eles têm poucos familiares, os pais já morreram, até porque eles têm uma certa idade e tal. E a irmã, ela trabalha fora. Ela também tem alguns problemas emocionais que ela também precisa lidar e precisa fazer acompanhamento psicoterápico. E o paciente, que é o irmão dela, quando ele começou comigo, a queixa é que ele realmente ele não tinha rotina nenhuma, né? Então ele ia dormir muito tarde, acordava muito tarde, já perdia o período da manhã. Depois ele não fazia absolutamente em casa, ele tinha altas brigas, né? A irmã brigava muito com ele, porque sobrava tudo para ela executar as tarefas. E aí eu fui trabalhando a importância dele dividir tarefas com a irmã, né? Então eu trabalhei tanto com ele como com ela, porque também tinha um aspecto que ela falava assim, mas eu falava, deixa ele lavar a louça para te ajudar. E ela falava, não, mas ele não lava direito, ele não põe o sabão direito, ele coloca muito sabão, o prato sai sujo. Eu falei, olha, é importante que você ensine ele a fazer isso de forma mais adequada. Então, durante as sessões de TO, a gente foi fazendo algumas tarefas domésticas, né, em tempo real, para depois ele levar isso para a vida dele, né? Então, ele começou, o que a gente fazia nas sessões, ele começou a fazer na casa dele também. E aí, nós usávamos o método para isso, e houve uma evolução, né? Houve uma evolução, porque hoje ele já tem algumas tarefas muito simples,
mas muito bem estabelecidas. Então, ele já arruma a cama dele, ele já tira o lixo todos os dias, ele já sabe preparar um arroz, ele já lava a salada, deixa a salada pronta para quando a irmã chega, para os dois poderem jantar. E ele também foi ampliando algumas atividades fora da casa dele. Então, ele começou a fazer caminhadas, porque ele precisava perder peso, ele tem diabetes, então isso era uma preocupação também. Depois ele foi fazer aula de dança, então foi muito interessante, né? Todo esse processo. Né? Processo gradativo, né? De conquistas diárias, né? Foi assim, um trabalho de formiguinha, não é uma coisa que você consegue introduzir rapidamente, mas a gente foi introduzindo. Você falou uma coisa interessante, né? Que é esse trabalho de ensinar também a família, né? Porque como você falou, né, irmã, então ela preferia ela fazer algumas coisas, né? Porque era mais fácil, né? Do que ver ele fazer e não fazer do jeito que ela gostaria. Porque muitas vezes é isso, as pessoas pensam muito no imediato, né? E não pensam a médio prazo, porque o que você vai fazer? Você vai dando recursos, estratégias para essa pessoa se tornar mais independente, né? Porque as pessoas pensam muito ali no imediato, né? Sem dúvida nenhuma, porque às vezes os familiares, eles não acham que incentivar o paciente a fazer tarefas simples em casa, por exemplo, é algo muito importante, mas porque ele precisa desenvolver autonomia, ele precisa desenvolver independência. Então, muitas vezes a gente precisa começar com atividades mais simples para depois chegar para as mais complexas, né? Ou às vezes o familiar fala, mas eu queria que ele trabalhasse, que ele fosse trabalhar numa empresa, alguma coisa assim. Só que ele precisa ser trabalhado com coisas muito mais básicas, até ele chegar para essas atividades mais complexas, que são as atividades produtivas. Eu acho que nós acabamos falando de pacientes que têm um comprometimento maior, mas tem pacientes que não têm tanto comprometimento assim, né? Cada pessoa, né? Cada um tem enfim, né, um percurso muito individual, né, na patologia, né? E tem pessoas, como você falou, né, de trabalhar fora, enfim, de conseguir fazer até uma vida acadêmica que seja, né? Elas conseguem fazer isso, né? Nem todos os casos, né, tem esse comprometimento maior, porque eu acho que tem uma questão, o seu trabalho também foi também muito voltado para pacientes com uma dificuldade um pouco maior, isso? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, é o que você falou, nós temos pacientes também que estão num outro grau, trabalham, têm uma atividade produtiva, mas que também nós observamos que, às vezes, tem uma dificuldade de persistir em algumas tarefas, em manter aquele trabalho, e também é um trabalho que a gente precisa muito incentivar esses pacientes, né? Eles até conseguem fazer o que a gente chama na TO de atividades rotineiras e não rotineiras. Quando ele consegue desenvolver atividades rotineiras que acabam se tornando automáticas, tudo bem. Quando elas são não rotineiras, o grau de complexidade é maior e aí o paciente também vai precisar de ajuda, porque essas mudanças são coisas difíceis para eles lidarem, né? Mudar de uma coisa para outra. De uma maneira geral, é difícil para as pessoas de maneira geral. E quando existe a patologia e a dificuldade, acho que isso fica mais ressaltado, né? Como nós sabemos que os nossos pacientes têm muitos prejuízos, a grande maioria, tudo bem, nós temos exceções, tem prejuízos de sintomas negativos, então a gente realmente precisa olhar, né, para isso, e a gente acaba atuando muito mais nesses aspectos que o tratamento farmacológico nem sempre vai ajudar nos sintomas negativos, e sim só naqueles que você falou no começo, né? Na alucinação, delírio, aí a gente consegue ter uma remissão,
mas nos negativos não, né? Nem sempre a gente consegue. Ok, Adriana, acho que, né, a gente conversou em algumas coisas e eu vou convidar, então, as pessoas, né? A gente gostaria de convidar vocês para assistirem os diversos vídeos que vão ser, né, que vão aparecer nas mídias sociais do Progesc, falando aí das questões relacionadas à esquizofrenia. Obrigada. Obrigada, Graça. E é muito bom falar sobre isso para os familiares. Eu acho que é uma oportunidade muito boa e também quero agradecer pela sua parceria, tá? Que nós temos no projeto e toda a equipe do Progesc. Sim, agradecimento a toda a equipe, ao professor Hélio Elvis e ao professor Luzano. É isso aí.